Bom, nesse vídeo eu quero falar aqui sobre os jogadores emprestados pelo Cruzeiro, como que eles estão nessa atual temporada, que são vários, tá? Até tinha nomes aqui que eu nem sabia que estavam ainda vinculados ao Cruzeiro, e vamos falar aqui sobre a fase de cada um. Primeiro aqui é o Neto Moura, que está emprestado nessa temporada para o Mirassol, então 29 partidas até aqui. Pelo que eu vi, né, o contrato do Cruzeiro vai até o final do ano que vem. Nessa atual temporada tem sido titular também com o Mirassol. No Campeonato Paulista eu lembro que ele não vinha jogando, teve até uns problemas físicos e tudo mais, mas na Série B mesmo, que o Mirassol briga para subir, ele tem sido titular, inclusive nos últimos 8 jogos consecutivos, né? Então a tendência é que o Cruzeiro venda o jogador, por exemplo, o Mirassol e recupere, né, parte do investimento que fez para contratá-lo lá em 2022, quando subiu, né? Então acho que o Cruzeiro pagou na época, não sei se foi 3 milhões de reais, alguma coisa assim, para comprar o jogador, que viveu, né, uns momentos muito bons em 2022, na Série B 28 jogos, 3 assistências com o Pesolano. 2023 já não foi tão bem assim, né, naquela edição do Campeonato Mineiro, na Série A, e acabou sendo emprestado de volta para o Mirassol, onde ele tinha disputado o Campeonato Paulista de 2022. Também não acho que deve ser aproveitado, né, no Cruzeiro para o ano que vem e recuperar uma parte desse valor. Mais um também para o Mirassol é o João Pedro, 21 anos de idade, atacante que nos últimos 4 jogos, melhor dizendo, foi titular. Então, em outubro aqui, ó, jogou uma sequência boa. Porém, vale lembrar, revezando, né, entre o time sub-20 e no profissional do Mirassol, 5 partidas, 3 na Série B do Campeonato Brasileiro e mais 3 no time sub-20 do Mirassol. Então não dá para dizer que foi uma passagem muito interessante até aqui. Pelo menos teve algumas oportunidades, mas longe daquilo que o Cruzeiro vinha esperando. Eu acho que era até melhor, né, ele ter continuado no Cruzeiro hoje, porque se você for ver, não temos tantas opções assim para ponta, né, ponta direita e tudo mais. A questão dele foi muito mais com aquele problema disciplinar, porque senão era para ele estar no Cruzeiro, que nesse ano como profissional, 11 partidas, 2 gols marcados. Vale lembrar que ele chegou no ano passado, na gestão do Ronaldo, vindo do Valladolid B, e é revelado na base do Flamengo, onde passou do time sub-15 até o time sub-20. Pode deixar sua opinião aqui embaixo também, se o João Pedro merecia, né, mais espaço para o ano que vem, ainda mais com o Campeonato Estadual, né, que o Cruzeiro vai ter todo pela frente aí. Eu acho que o Campeonato Mineiro vai servir bastante, né, para fazer alguns testes. Só antes de dar uma sequência, aproveite para deixar seu like, se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News, que nós postamos 2 vídeos por dia, o primeiro às 9h30 da manhã e o segundo às 5 horas da tarde, então para você não perder nada e ajudar a gente a chegar em 45 mil, se inscreve aqui que com certeza ajuda bastante. Mais um emprestado também para um time paulista é o Fernando, atacante aí da Ferroviária. Ele e o João, né, foram envolvidos naquele problema extracampo e tudo mais, e aí ele foi emprestado para a Ferroviária na Série C, onde fez a última partida no dia 24 de agosto. O clube acabou sendo eliminado, né? Então as últimas partidas foi no final de setembro, onde ele não saiu do banco de reservas. 12 partidas por lá, um gol marcado na Série C. Pelo Cruzeiro tinha 3 partidas esse ano e um jogo no ano passado com o Cruzeiro, né, contra o Flamengo. Inclusive estava no Mineirão nesse jogo aqui. Esse ano, né, o Kenji, que vem vivendo uma fase muito boa, e o Tevez como atacante. Ano passado foi o Fernando, né, com 26 gols em 42 jogos. Apesar dessa passagem ruim na Ferroviária, não acho que ele não merece ter espaço em uma sequência maior no Cruzeiro, ou até mesmo um novo empréstimo, né, seja para a Ferroviária na disputa do Campeonato Paulista ou para algum outro clube. Pode deixar sua opinião aqui embaixo também nos comentários. Esse desempenho dele até aqui, nenhum dos jogadores mais jovens ter uma sequência muito boa, como o Cruzeiro esperava, e ter, né, a chance de valorizar os seus jogadores. O mesmo caso também com o Ian Lucas, que foi emprestado para o Goiás. Até pensei que tinha terminado esse seu contrato ou algo assim. Participou aqui dos últimos jogos, né? Entrou contra a Chapecoense, contra o América, mas não tem sido muito comum, até porque só foram 6 partidas na Série B, no Campeonato Brasileiro. Tudo bem que ele foi emprestado depois, né, no meio do Campeonato Estadual, então pelo Cruzeiro ele chegou a jogar 5 partidas nesse ano, e aí pelo Goiás somou apenas 9 jogos até aqui. Era de se esperar que ele teria uma sequência maior, não foi o que aconteceu. Vale lembrar também que ele no ano passado foi importante naquela reta final de Série A, no meio de campo com ele, o Japa, o Lucas Silva. Eu esperava que tivesse mais espaço, pelo menos o Japa, né, que continuou no Cruzeiro. Não foi o que aconteceu, e o Ian Lucas aí com 21 anos não conseguiu ter essa boa passagem. Certamente para o Cruzeiro no ano que vem pode ser que tenha algum espaço, talvez, né? O Fernando Diniz gosta de um jogador volante com essa característica que ele tem. Surgiu muito bem, né, em 2022, 2021 e tudo mais na Ferroviária, mas acabou não tendo essa sequência muito grande. Pode deixar sua opinião aqui embaixo. Outro que eu tinha até esquecido, né, foi o volante o Henrique, que fez uma boa campanha
pelo Cruzeiro no time sub-20, ano passado mesmo, 41 partidas, 10 gols. Eu tinha esquecido dele, mas é porque ele fez 21 anos de idade, ou seja, não podia jogar mais pelo time de base. E aí o Cruzeiro emprestou ele para o Figueirense, onde tem somado até que uns bons números, né? Foram 22 partidas até aqui, maioria entrando no finalzinho. Então o último jogo dele foi no dia 10 de setembro contra a Chapecoense, então encerrando a temporada aqui. Série C, 19 jogos, Campeonato Catarinense, 2 partidas e Copa Santa Catarina com um jogo disputado. Volante de 21 anos, não deve ser aproveitado, mas pelo menos ter um empréstimo, né? E aí uma sequência maior para o ano que vem. Antes de dar uma sequência aqui no vídeo, tenho um recado para vocês da Esportiva VIP, patrocinadora do canal, que eu quero focar aqui nos 2 próximos jogos do Cruzeiro, contra o Lanús na Sul-Americana e contra o Flamengo no Mineirão. Então o Cruzeiro aqui, ó, empatando ou vencendo o Lanús, voltando aqui 1,39 e o Cruzeiro vencendo o Flamengo em casa 2,9, então R$30 voltando 87,30. Lembrando que você pode apostar, por exemplo, direto, né, para o Cruzeiro vencer o Lanús e vencer também o Flamengo, ou empatar e vencer o Flamengo, é uma possibilidade. Então tá aqui, ó, Cruzeiro vencer apenas o Lanús, tá aqui, ó, cotação de 2,95 a cada real apostado. Então vencer lá na Argentina, R$30, voltando a 88. Lembrando que você pode começar a apostar a partir de R$1, apostar no Cruzeiro e no Racing, aqui ó, R$1 para voltar 6,20. Já finalizei minha aposta. Então o link da Esportiva está aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado, 100% de bônus para você começar. Bora falar também sobre o Rafael Cabral. Diria que é uma das situações mais caras, né, do Cruzeiro, porque tem contrato com o Cruzeiro até o final do ano, não tem conseguido jogar com o Grêmio. O último jogo foi contra o Fortaleza, entrou faltando 3 minutos para o fim, no dia 4 de outubro, mas como titular mesmo, acho que foi em agosto ainda, que ele não tem chances, né, lá na equipe do Grêmio. Foi aqui, ó, no dia 4 de agosto, contra o Atlético Paranaense, então tem um bom tempo já que ele não tem jogado, vai voltar para o Cruzeiro e certamente o Cruzeiro vai procurar um novo clube, que já está com o Cássio, com o Anderson muito bem servido, e é um problema aí, né, porque até o torcedor do Cruzeiro não quer ver mais o Rafael Cabral. 15 partidas nesse ano, ano passado 51 jogos e 2022 com 54 partidas. Não sei se vai ser tão fácil, né, para o Cruzeiro achar um clube interessado, ainda mais disposto a pagar algo próximo de R$500 mil por mês, que é o seu salário, né? Então, talvez vai ter que emprestar, mas o Cruzeiro pagar uma parte nesse seu último ano de contrato. Eu acho bem provável que ele consiga dar uma volta por cima nessa passagem, né, pelo menos pelo Cruzeiro. Pode deixar a sua opinião, que eu estou curioso para saber aqui também. Mais um aqui no vídeo é o Palácios, 31 anos de idade. Ele que foi emprestado para o Sport e conseguiu jogar até aqui apenas uma partida, que foi contra a Ponte Preta, né, no dia 27 de julho. Então realmente não tem conseguido jogar também. E até me surpreendeu, né? Eu pensei que ele na Série B teria uma sequência, ainda mais com o Pepa, né, que foi quem contratou ele no ano passado com o Cruzeiro. Não foi o que aconteceu. 10 partidas no ano passado, 2 nesse ano pelo Cruzeiro. Eu tô começando a achar que o Palácios realmente é ruim mesmo, porque, meu Deus, não tem lógica. Nem o Cruzeiro, nem o Sport realmente não teve chance. E você vê, né, ele ficou sendo relacionado para algumas partidas, só voltou nesse último, ontem, né, anteontem, dia 24 de outubro, contra o Guarani. Então, ficou um bom tempo aí fora. Talvez tenha uma sequência melhor nessa reta final da Série B, não sei. Mas a tendência também, se ele voltar, né, desse seu contrato, pelo que eu vi aqui, o Cruzeiro tinha contrato até o final dessa temporada com o Palácios. Se tiver mais um ano, realmente não estou sabendo. Mas se tiver, certamente retornando para o Cruzeiro, deve ter um novo empréstimo. Lembrando que no Cruzeiro, né, nesse ano, ele jogou 2 partidas apenas. Ficou basicamente ali 6 meses e meio, apesar dele ser relacionado para algumas partidas. Até mesmo quando o Cruzeiro precisava de um lateral direito, tinha, né, ou improvisava o Romero ou o Gasolina. Só para você ter ideia que não vinha sendo aproveitado de forma alguma. Mais um que é uma situação que o Cruzeiro vai ter que resolver é o Lucas Oliveira. Ele que não volta, por exemplo, não é uma situação que ele volta no início da temporada, porque é uma temporada de 1 ano, então ele vai voltar a tendência em junho, tá? Então é um contrato de 1 ano aí com o Kyoto Sanga, lá do futebol do Japão. Ele e o Rafael Elias foram emprestados juntos. Então até aqui apenas 5 partidas. Ele voltou a ser relacionado aqui, ó, no final do mês de setembro. Em outubro não jogou com muita frequência. 5 partidas apenas, então não tem conseguido jogar. Lembrando que o Cruzeiro pagou um pouco mais de 4 milhões de reais para comprar ele em definitivo, depois de uma ótima Série B, 49 jogos naquele ano, 2 gols e 2 assistências, emprestado pelo Atlético Goianiense. 2023 não conseguiu ir muito bem, foi emprestado para o Valladolid. Foi uma situação parecida, igual ele está lá no Japão. Ficou quase 5 meses sendo reserva com o Pesolano, mas nos últimos jogos, quando o Valladolid subiu,
ele vinha sendo titular, vinha vivendo um bom momento. Todo mundo pensou que o Valladolid ia comprar ele para a disputa da primeira divisão. Não foi o que aconteceu, e agora esse empréstimo no Japão, que não está numa fase muito boa não. Se ele voltar, a tendência então é que ele seja emprestado novamente. Poderia ter alguma característica que o Fernando Diniz goste, não sei, mas a tendência é que ele seja emprestado mais uma vez. Lembrando que o contrato dele com o Cruzeiro não está longe do fim, né? Vai até o dezembro de 2025. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários se seria, né, aproveitado ou não. Vai lembrar que ele tem apenas 28 anos de idade. E outro, né, o companheiro dele é o Rafael Dias, que eu vou deixar os números dele para vocês, que é bem interessante. 12 partidas e 10 gols. Inclusive, o Kyoto Sanga já vem preparando, né, para comprar ele em definitivo. Se eu não estiver enganado agora, 8 milhões de reais. Vai ser até que um negócio bom, né? Então, aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Então, o desempenho dele até aqui muito interessante. Até falando, né, que é considerada a contratação do ano nesse ano lá no futebol japonês, justamente por conta do que ele tem conseguido entregar para a equipe. Então, ele tinha aqui, ó, 9 jogos e 8 gols. Ainda continua com uma média bem interessante, mas o que eu quero ver aqui mesmo é o valor, né? Que se eu não estiver enganado é isso mesmo, é 8 milhões de reais para a equipe da japonesa comprar em definitivo. O Cruzeiro tem quase 70%, então vamos considerar uns 6 milhões aí para o Cruzeiro, que vai ser bom, né? Pelo menos contratou ele de graça, não teve que pagar nada, e conseguir uma recuperação do futebol do jogador. 10 gols em 12 jogos, 25 anos de idade. Talvez poderia ter colocado um valor mais alto? Poderia, mas ainda assim vai ser uma boa compensação financeira. Um jogador que estava aqui, né, até o meio do ano. 17 partidas, 4 gols marcados pelo Cruzeiro. Realmente não vinha conseguindo desempenhar um bom futebol, não. E o último é o Robert, lá do Copenhague, que tem, né, 19 anos, foi emprestado para a equipe lá da Dinamarca. 7 partidas e 3 assistências por lá, ainda não marcou gols. Inclusive jogou, né, nesse jogo aqui da Conference League contra o Real Betis no último dia 24 de outubro. Foi titular nos últimos 2 jogos. Então quem sabe aí não possa ter uma sequência um pouco maior, né? Então, se você for ver até que não é um desempenho ruim, no jogo um dos mais importantes, né, do Copenhague, ele foi titular. Então quem sabe aí daqui para o final do ano seja um cenário completamente diferente. Inclusive nesse jogo aqui, ó, contra um time lá da Liga da Dinamarca, ele deu 2 assistências, né, no primeiro jogo que ele foi titular. Não é à toa que contra o Betis também teve aí esse bom desempenho. Então no segundo jogo ele já contribuiu com uma assistência. Empréstimo dele até julho, tem uma opção de compra também fixada, mas não consegui achar esse valor. Não lembro se era 20 milhões de reais, algo próximo disso. Mas torcer, né, para que ele vá bem por lá, tem muito potencial. Vale lembrar que pelo Cruzeiro nessa temporada ele já tinha 21 partidas e uma assistência. Apesar dele ter uma sequência, realmente não conseguiu aproveitar as chances que teve. Porém, sempre vejo com bom potencial no médio e longo prazo. E dessa lista aqui que eu trouxe para você, quem que você aproveitaria para o próximo ano? Quem que você acha que não tem recuperação mesmo? Pode deixar sua opinião. O link da Esportiva está aqui embaixo para você começar a apostar a partir de R$1 e outras sugestões de vídeos relacionados. Está tudo aqui na tela. E nos vemos numa próxima. Valeu!